Bom, vamos lá. Hoje a gente está começando uma nova série aqui no Mega, que chama Coragem, tá? E eu estou bem feliz com essa série. Estou bem empolgado, porque eu acho que vai ser uma das séries mais incríveis que a gente já viveu aqui na Rede, tá? No Mega. E como que vai funcionar essa série? O que a gente quer te falar, na verdade, é que ser adolescente é um grande desafio. E eu tenho percebido isso no dia a dia com vocês, assim. Ser adolescente não é fácil. E eu tenho que te contar um segredo. A pessoa que está do seu lado, ela tem tantos problemas na vida como você tem. Talvez você nunca percebeu isso. Talvez isso é novidade para você. Talvez você pensou que só você tinha problema na vida. Eu quero te falar que não. A pessoa que está do seu lado tem muito problema na vida. E a pessoa que está falando com você agora tem um monte de problema também. Tá? E qual que é a mensagem que a gente quer te passar nessa série? Eu já vou te contar o final dela. O que a gente quer ensinar nessa série é que a gente precisa ter coragem para enfrentar os nossos problemas. Porque a gente vai sobreviver a eles. Esses problemas, eles vão passar. Talvez eles vão passar bem rápido na nossa vida. Talvez eles vão passar de uma forma bem demorada. Mas eles vão passar. A adolescência passa junto com eles. E durante toda essa série, não sou eu que vou falar com vocês. Cada sexta-feira a gente vai trazer uma pessoa diferente e uma pessoa que ela tenha vivido na pele problemas que vocês vivem hoje. Às vezes eu converso com alguns adolescentes aqui do Mega e eles me contam alguns problemas e na minha cabeça eu fico assim, cara, eu nunca passei por isso. Tem problemas que vocês vivem que eu nunca passei por isso. E aí a gente conversa, a gente entende a vontade de Deus em cima disso, a gente entende os próximos passos, mas nessa série a gente vai ter a oportunidade de escutar pessoas que viveram o que vocês estão vivendo. Talvez não vai ser o seu problema, talvez vai ser o problema do seu amigo, ou talvez vai ser um problema de alguém da sua família. Mas na semana que vem pode ser que seja um grande problema que você tem vivido. Então eu quero te convidar a fazer parte de tudo que a gente vai viver nessa série. Porque a gente vai entrar de cabeça em várias situações que acontecem na nossa vida e que às vezes acontecem na nossa adolescência e que muitas vezes a gente entra em crise e a gente fala assim, Deus, eu acho que o Senhor não existe, porque se o Senhor existisse mesmo, eu não estaria passando por esse problema. E o problema que a gente vai conversar hoje é um problema que eu não vivi. E a gente vai falar um pouco hoje sobre morte, tá? A gente vai conversar sobre perder pessoas que a gente ama muito e pessoas que morrem e que a gente não entende o porquê e a gente fica em crise. E o meu pai e minha mãe ainda são vivos. Então, eu não conheço, e eu falo isso com os adolescentes que vêm falar comigo, eu não conheço ainda o cuidado de Deus diante da morte dos meus pais. E tem adolescente que já passou por isso, tenho amigos, muitos amigos que já passaram por isso. E o que eu sempre falo com eles é, cara, você tem um privilégio de nessa dor, conhecer um Deus que cuida dessa dor que eu ainda não tive o privilégio de conhecer. Então a gente vai conversar hoje com uma pessoa que eu tenho uma alegria de chamar de amigo e eu caminho há muito tempo com ele já, que é o Cata, e ele vai contar um pouquinho pra gente sobre isso, tá bom? Que banda é essa, hein? Nem eu sabia dessa, foi surpresa, tá? Eu acho que a galera que tá lá no fundão não vai conseguir ver tão bem, tá bom? Mas a gente tá aqui, o Cata tá aqui, pode ter certeza disso. Senta aí no bracinho do sofá. E olha que legal, pela primeira vez, as nossas conversas, além de estarem sendo gravadas pro YouTube e pro Spotify, a gente está transmitindo ao vivo no nosso Instagram. Então, seu amigo que não veio, a gente contratou a Rafa, ela tá ali agora com o fiozinho segurando, ela, tá? Que não pode descarregar. Então, se você vai sair daqui impactado e fala, cara, eu não quero esperar até amanhã para estar no YouTube, eu quero falar pro meu amigo que ele precisa escutar isso. Vai estar salvo lá 24 horas no nosso Instagram, tá bom? Bom, esse é o Cata. Cata, pra gente começar a nossa conversa, explica para quem não te conhece, quem é você, o que você faz aqui na Rede, quais são suas tarefas do dia. Muita gente que te vê às vezes lá na frente, mas não sabe quem é o Cata de verdade. Bom, meu nome é Thiago, meu sobrenome não é Cata, meu sobrenome é Luiz, aí já é um grande segredo, né? Cata é o meu apelido, mas a galera me conhece como Thiago Cata, tá bom? Meu apelido porque eu sou de Santa Catarina, por isso... Ah, nossa, olha só!
Viu? Isso aí, só me avisa na hora de tomar um susto aí. Então todo mundo me conhece como Cata. Antigamente meu apelido era Catarina, mas daí por confusões com outras meninas que também chamavam Catarina, eu acabei tendo o apelido mais curtinho, então é Cata, tá bom? Pode me chamar de Cata. Eu sou pastor da área de comunicação aqui da Rede e agora também aí junto com a minha esposa estamos assumindo a área de voluntariado da Rede e as minhas funções são diversas. Tudo que envolve comunicação e voluntariado, você pode falar aí comigo, tamo junto. Legal, Cata. E pra gente começar o nosso bate-papo, conta pra gente quem era o Cata criança. Quais lembranças você tem desse tempo? Se você tem irmãos ou não? Onde você cresceu? Tá. Como que foi a sua infância? Beleza. Minha mãe teve 7 filhos homens. Isso aí, minha casa era tipo um exército, era cheio de beliche. 7 homens, você imagina como é que, né, a casa cheia de homem. E era uma bagunça bem legal e a gente muitas vezes brigava e brigava sempre dupla e sempre ficava um como juiz, né? Porque eram 7, número ímpar. E era bem legal nesse sentido de grande muvuca, né? Mas uma das coisas interessantes da minha infância é que eu aprendi desde cedo a dividir tudo, né? Então, não sei se você aí gosta de dividir as coisas com a sua família e tal, mas na minha casa não tinha essa, né? Tudo era dividido. Tudo mesmo, desde meias e cuecas, né? Minha mãe existia uma gaveta só de cueca. Então era lá várias cuecas, colocava lá quem chegasse primeiro tinha cueca melhor, né? E aí o último ficava com a cueca mais larga, furada, coisas assim. Minha família era bem pobrezinha mesmo, né? Assim, eu até contei na rede, meu pai trocou uma televisão por um terreno, né? Depois trocou uma bicicleta por uma cabra. Então, meu pai era um cara que fazia muito negócios, assim, tipo, absurdos. Já tentou te trocar alguma vez por uma filha menina? Não que eu lembre, né? Mas então a gente viveu nesse lugar, cresceu ali num bairro muito carente, muito simples, e sempre muito humilde. Minha mãe muito trabalhadora, meu pai também, né? Muito trabalhador. E nos ensinaram muito sobre essa questão do valor do trabalho, né? Desde cedinho. Meu pai tinha uma fábrica de picolé. Essa é legal, posso contar? Pode. Tá. Meu pai tinha uma fábrica de picolé e aí picolé caseiro, né, gente? Chup-chup, essas coisas assim, sabe? E era muito Mas legal. uma fábrica mesmo ou era em Não, casa? era uma fábrica, tinha até uma, tipo aquela sequência, assim, por exemplo, ele pegava, fazia aquele que tinha um pacotinho bem pequenininho assim, que é mais corante do que suco, né? E colocava no balde e misturava com água. E aí pegava o saquinho do chup-chup e fazia assim. E passava pro outro. O outro pegava um copo. Fazia também, né? Não, o outro já estava aberto já, porque primeiro já soprou, né? Coronavírus ali bombando. Tá, E aí nunca mais o outro pegou o balde, pegava o copo e enchia assim no saquinho de chup-chup e tal, e escorria. E dava pro outro. O outro pegava e dava uma lambida. Dava um nó e o outro colocava no balde e ficava ali, né? Você era qual do processo? Eu só ficava olhando, cara, era muito pequeno. Você é o mais novo, né? Eu sou o penúltimo. Penúltimo. Sou o sexto. E conta, você brigava muito com seus irmãos? Porque 7 homens em casa. Cara, só brigava com o meu mais novo, que era o único que conseguia dar conta. O resto era tudo mais que eu. Eles Então, brigavam com você nessa eles época, batiam né? em mim. Não, eu era mais novinho, eu era muito chorão, muito chorão. Então era minha arma, né? Então quando eu via... Já gritava, daí minha mãe e meu pai já iam e batiam nos outros mais velhos. Daí só ficava ali de boas. O mais magrinho, mais chorão, eu era muito manhoso, muito manhoso. Eu vejo minha filha hoje, eu falei assim, essa aí me puxou mesmo na manha, e tá mais profissional do que eu. Legal. E aí, me conta um pouco de como foi a sua adolescência, assim. Namorou, aprontava na escola. Cara, namorei, primeira pessoa que eu namorei na vida eu tinha 18 anos de idade. Aprendam, viu, Aprenda meninos? aí, seus trouxa, fica se jogando aí. Né? 18 anos de idade, foi a primeira pessoa que eu namorei, cara, exatamente. E a minha adolescência, eu não tinha assim mega, né? Eu fui pra igreja a partir dos 12 anos de idade. E aí eu só ia pra acampamento. Eu era tipo aquele cara que era viciado em acampamento, né? Eu gostava... Aqui também tem alguns. Tem, né? Eu gostava Sei o nome de todos. Eu não ia pra igreja não, cara. Eu ia só em acampamento mesmo, de verdade. Então, dos 12, 13, 14 até o 15, eu ia só em acampamento. Daí, a partir dos 15 que eu tive uma decisão assim mais forte, né? Então, minha adolescência, praticamente, aí até os 15, eu não tava na igreja, né? Legal. E como que era a sua família nessa época?
assim, relacionamento com seu pai, com a sua mãe? Como que era isso dentro de casa? O meu pai, desde cedo, fumou muito. Então, dos 12 anos de idade, ele já fumava, né? Então, o primeiro cigarro dele foi com os 12 anos. E aí, depois, bebida junto, né? Então, ele fumou até os 50 e pouco ali, tipo, um pouquinho antes, e bebeu também. Então, eu lembro de histórias que me contavam, né? Então, eu era muito criança, eu não sabia, mas que várias vezes minha mãe, as pessoas chegavam na casa, lá na minha casa, chamando a minha mãe para tirar meu pai que não estava conseguindo chegar em casa, né? Porque ele estava muito bêbado. E aí minha mãe tinha que ir lá juntar ele onde ele estava no meio da rua para levar ele até em casa, porque ele não conseguia chegar até lá. Então a minha infância foi em cima disso, né? Do meu pai se recuperando da bebida, ainda fumando muito. Aí eu lembro, antes de ir para aula, às vezes as brigas que aconteciam, tipo um flash assim, né? Então quem pegou muito mais assim a treta familiar, acho que são mais velhos, né? Mas eu lembro de muitas coisas da minha infância que eu via com meu pai, com a minha mãe, né? Com meus irmãos também, era essa questão familiar. E a gente praticamente jogava bola o dia inteiro, né, cara? Então, o brinquedo era uma bola. Morava perto da praia, então a gente jogava bola na praia. Cansei de arrancar o tampão do dedão, né? No chão. Hoje ninguém sabe o que é isso, né, gente? Alguém já arrancou aqui o tampão do dedão do pé? Nossa! Nossa, que. Jogando bola? Não, mas. Fazendo É, unha, né? é, Ah, tropeçando no tapete da sala. bateu o Não, dedinho brincadeira, no brincadeira. móvel, né? Mas dói, né? Dói, né? Arrancar o tampão do dedão, né? Do pé, né? É terrível. Não, e o problema é que na praia ainda é cheio de areia, né? Não, e vocês sabem o que é bicho geográfico? Ah, então, aquele que faz um caminho na sua canela, né? Aquele bicho é terrível, né? Do capeta. Bicho de pé, já sabe o que é bicho de pé? Então, aí, alguns bicho de pé já tive O Jorge vários. falou que tinha um monte. Bicho de pé, bicho geográfico, Tudo que era bicho. tudo aqui, rapaz. Hoje trabalho com um monte de bicho. Legal. E Cata, teve um momento na sua vida que você perdeu o seu pai. Como é que foi isso? Foi, eu tinha 9 anos de idade. Meu pai tinha 55, acho, 54, alguma coisa assim. Então eu tinha essa idade. Eu lembro que meu pai ficou 30 dias no hospital. E aí a minha família, tipo, meu pai, né, foi pro hospital, tal. Eu me perguntava, cadê o pai, cadê o pai? E eles falaram, tá no hospital, né? E aquele processo todo de recuperação. Só que na verdade meu pai já estava assim, tipo, quando foi, até alguns anos atrás eu li como é que é? O laudo O ali. laudo lá, né? Que deu efizema pulmonar e tal. E mais umas observações lá que meu pai não tinha mais pulmão, né? Então já tinha ido pro Beleléu mesmo. Então ele ficou 30 dias tentando se recuperar. Foi em 1994, na época ali do Senna, tá ligado? Aconteceu o Senna, eu lembro bem disso, né? Então meu pai faleceu naquele momento. Então meu irmão mais velho tinha, acho que 18 para 19 anos. O mais novo tinha 6. Então minha mãe que meio que ficou, né, cuidando dos 6, porque anos atrás já tinha falecido um. Então do mais novo tinha 6, o mais velho tinha 18 para 19 anos ali. E aí ela. Foi uma confusão. E no dia que meu pai morreu, meu tio entrou pela porta, bêbado, bateu assim na porta e abriu, de casa todo mundo lá naquele luto e tal, né? E aí eu era criança, eu lembro dessa cena, e eu falei assim, não, agora, meu tio falou assim, agora quem manda aqui nessa casa sou eu. Daí, obviamente, que meus irmãos super educados, tal, queridos, e chutou ele pra fora, né? E deu aquela confusão familiar. Mas nesse dia, assim, né, que tão aquela confusão toda, e aí foi tipo, a minha família meio que se juntou ali, tá, e agora, né? Então, Só uma pausa, te interrompendo. ah, Então, além do seu pai, você ainda perdeu seu irmão. perdi meu irmão, Eu Antes. tinha 6 anos, meu irmão tinha 17 anos, ele era adolescente. Foi vender, posso contar a história também? Pode, Toda claro. completa? Então, meu pai tinha fábrica de picolé, lembro, né, do Chup Chup. E aí meu pai pediu para meu irmão vender com outros irmãos picolé e chup-chup num festival de futebol que tinha lá em Florianópolis. E aí ele foi, meu pai falou assim, ó, cuida dos pequenos. Beleza, a ordem era de cuidar dos pequenos. Resumindo a história, né? Ele desobedeceu meu pai, foi mergulhar no rio lá com os amigos que ele tinha e tal. E aí no meio da brincadeira estava brincando de bombeiro, um fingia que estava se afogando e o outro ia lá e salvava, né? Uma brincadeira super sadia para fazer, né? Saudável, saudável. E aí, beleza, tá, não sei o que. Daqui a pouco as brincadeiras tinham acabado e meu irmão não tinha sumido. E aí eles olharam pro lado, cadê? Será que foi embora? Não sei, não. Ninguém viu nada. E começaram a gritar desesperado. Um cara que tava jogando bola era bombeiro.
Ele saiu de lá, mergulhou no rio, procurou e achou meu irmão, com 17 anos, já tinha morrido afogado naquele dia, né? Então, eu lembro dessa história, assim, eu lembro das pessoas chegando na minha casa, né? Então, eu lembro pouca coisa da infância, cara, mas eu só lembro de coisa de tragédia, né? Então, mas eu lembro disso, as pessoas chegando, dando notícia pra minha família, o velório do meu irmão, assim, parou o bairro, né? Imagina, 17 anos de idade, né? Naquela época o velório era em casa ainda, saca? Não sei se vocês sabem, mas é tudo velório em casa, não tinha local, né? E agora, como ficou o Cata nessa situação? Perdeu o irmão, perdeu o pai. Uhum, Você falou aí da experiência do tio que chegou, dos irmãos, mas o Cata no quarto dele, sozinho. uhum, Quem era o Cata diante disso tudo? tá. Cara, eu lembro que, como criança, as noites eram vazias, né? Então, tipo assim, pô, duas pessoas da sua família morreram. E eu não entendia muito bem assim, tá, beleza, morreram, mas como eu não era cristão, então meio que ficava num limbo, assim, eu falava, cara, mano, mas morreram e aí, né? Foram pra onde? Então ficou assim, ficou nessa, tipo, 9, 10 anos de idade, 11, daí chegou a escola. Daí na escola que era uma coisa mais tensa, porque tinham Dia dos Pais, né? Faz a gravatinha lá, aquela coisa toda, prepara a caixinha de bombom, né? Escreva algo pro seu pai. Daí eu falava, cara, meu pai já morreu, né, mano? Tipo, não dá, vou o quê? Entregar lá no cemitério? Recitar ele? Não, não dá. Daí eu chegava pra casa e botava na mochila e muitas vezes eu jogava fora, né? Porque eu ia chegar em casa, mãe, né? Toma aí, tu não é mãe, mas tu é pai também, tu não é mãe, pai, mãe. Daí ficava naquela confusão toda. Então, durante ali dos 10 anos de idade, né, em diante, quando eu não era cristão, eu falava, cara, não, né, o pai já morreu, acabou, já era. E aí até aquelas brincadeiras de adolescência, né, do bullying bem sadia, né? Não sei se vocês já ouviram isso na escola, mas tipo, sei lá, o teu pai, aquele, sei lá, aquele não sei o quê, teu pai, aquele isso e aquilo, né? Daí eu falava assim, ô cara, não fala, meu pai já morreu e tal, né? Deus, mentira e tal. Não, cara, sério, meu pai já morreu e tal. E eu fazia aquela cara bem de tipo, né? Bem de dó, isso. Não, sério, cara, como. Não, já morreu faz uns 2 anos, cara, mas ainda eu tenho essa, né? Daí os caras falavam, sério, pô, cara, faz o seguinte, mano, paga um refri lá pra mim, tá tudo certo, mano, tá ligado? Daí a galera lá pagava refri, E aí, tipo, eu levava meio que na boa nisso, né? Depois de uns 2, 3 anos, assim, sabe? Mas o que pegava muito era o Dia dos Pais, né? O Dia dos Pais era um negócio mais tenso, assim. E como foi seu encontro com Jesus? Quando você conheceu uma igreja? Você Tá. falou que você ia em alguns acampamentos. Quando que essa É. brincadeira ficou séria? Cara, então eu só ia em acampamento, gostava do agito, da galera e tal. E aí um dia eu fui num evento é, social lá da igreja, no qual eu me converti, né? E esse era um evento para arrecadar dinheiro para um orfanato. A igreja tinha um orfanato e tal. E eu vi um monte de adolescentes como vocês aqui servindo nas barraquinhas de cachorro-quente. Então, a igreja fazia várias barracas. Então, um grupo, tipo, o Mega cuidava da cachorro-quente, né? Sei lá, o Light cuidava lá do suco. E assim eram várias barracas. E aí eu vi aqueles adolescentes da mesma idade que eu, tinha 15 anos, e eu perguntei pro meu irmão, que me levou para a igreja para tentar que eu, né, tivesse um encontro com Jesus lá. Eu perguntei pro meu irmão, falei, cara, vem cá, quanto que esses adolescentes aí ganham pra trabalhar nessa barraca aí, meu? Daí ele falou, não, Você ganha. queria uma vaga de emprego? Claro, eu queria ganhar um trocadinho também. Eu falei, ó, esses caras estão aí. Daí ele falou, não, não ganho nada não. Eu falei, como assim não ganha nada? Não, eles fazem isso por amor a Jesus. Eu falei, cara, isso não tem sentido nenhum, cara. Não, como assim? Eles estão aqui, chegam quinta pra montar todo o negócio, trabalham sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, por amor a Jesus. Eu falei, ele falou, cara, por amor a Jesus, eles amam Jesus, por isso que os adolescentes estão aqui, por isso que os jovens, ele começou a me explicar sobre Jesus e esse amor que as pessoas tinham por ele, né? Daí eu falei, mano, não faz, daí eu fiquei assim, não faz sentido mesmo, cara, né? As pessoas trabalham de graça para Jesus e o que elas ganham em troca e tal. Daí ele começou a apresentar o evangelho para mim dali. Daí eu falei, mano, se as pessoas trabalham que trabalham para esse Jesus, esse cara deve ser o bichão mesmo, né? Daí, a partir dali, foi que eu falei, meu, tudo faz sentido, né? Desde o acampamento que eu fui, as mensagens, as palavras, a igreja começou a fazer sentido, sabe? Tipo, tudo começou a fazer sentido que as pessoas iam para lá por causa de Jesus, né? E porque Jesus tinha feito por elas, morrido por elas e tal. Então, o E meu encontro com Jesus foi nesse processo aí, né? duas coisas. Primeiro que é engraçado hoje você lidar com voluntários, né? É. E talvez é tão difícil, e a gente vive isso no Mega, de como mostrar para essa galera que é por Jesus aquilo ali. Não é por dinheiro, não é por
uma vitrine, poxa, eu sou muito bom, eu trabalho, eu sirvo. Que legal que hoje você tem essa experiência para compartilhar com eles. Uhum. E aí você falou também que quando você encontrou Jesus, as coisas começaram a fazer sentido. E acho que uma É. delas é a morte do seu irmão e do seu pai. Como que foi isso? Então, até então não tinha crise, né? Olha que doideira. Então você acha que vai ter encontro com Jesus e as tuas crises vão acabar. Na verdade, eu tive um encontro com Jesus e aí as crises começaram. Que daí eu falei, tá, então agora eu conheci Jesus, entendo sobre céu e inferno, eternidade, aquela coisa toda. Daí eu falei, meu irmão, meu pai. Daí eu comecei a me questionar, nossa, por que meu pai e meu irmão morreram antes? Eu comecei a entrar numa crise profunda de ficar pensando, e cara, eu não compartilhava com ninguém mesmo, assim, tipo, era muito mais uma coisa muito minha, né? Mas nunca fui, tipo, eu nunca fui um perfil meio deprê e tal, nada. Mas daí eu comecei a orar e perguntar pra Deus, tá, Deus, meu pai, tá, por que que minha família, né, teve essas mortes? Por que, poxa, eu nunca tive oportunidade de falar pro meu pai que eu amava ele? Eu não falava pro meu pai que eu amava e tal quando criança, né? Meu irmão, por que que eu não tive mais tempo com eles? Aquela coisa tudo, por que que eu não... Comecei a questionar a Deus um monte de coisa assim, por que que eles morreram tão cedo? Por que que você deixou isso acontecer na minha família e tal? E aí, nesse processo todo, assim, eu fui orando e, óbvio, né, tipo, meio que fugindo de tudo que eram coisas de família, de pai e tal. E aí, até que um dia eu fui convidado para fazer um evento lá na igreja. Já era um dos líderes de adolescentes e o Com pastor quantos lá, anos, mais ou menos? uns 16, aí logo depois que eu me converti, né? E aí meu pastor falou assim: "Ah, não, você vai liderar agora o evento da igreja ali que vai ter uma homenagem ao Dia dos Pais". Daí eu falei assim: "Ô pastor, é o seguinte, bota pra colocar aí no Dia dos Pais, tem gente melhor que eu, tal, né?" Daí ele falou: "Não, não, cara, você tá aí, tá, você tá já aprendendo, liderando, eu quero te dar essa oportunidade, tal, para você liderar o Dia dos Pais, vai ser muito legal, os adolescentes vão comandar todo o culto do Dia dos Pais, tal". Daí eu falei: "Não, pô, tentei me livrar, né, de tudo quanto é jeito, mas eu não queria falar pro pastor que eu tava em crise existencial com Deus, meu pai, né, enfim". E aí eu falei: "Não", daí eu falei assim: "Cara, eu vou encarar porque eu não quero me abrir, né?". Então aquele negócio, né? Daí eu peguei e fui, encarei e fui pra casa. Falei assim, pô, Deus, pô, o Senhor tá me apertando tudo quanto é jeito e eu quero entender por que tudo isso, né? E aí, ali eu lembro o seguinte, beleza, seu pai já faleceu, seu irmão faleceu, você nunca falou eu te amo pros seus pais, tal, pro seu pai, né, ou pro seu irmão e tal, não sei o quê. Mas e agora, você já falou eu te amo pra tua mãe? Qual foi a última vez que você falou que você amava sua mãe? Qual foi a última vez que você falou que você amava seu irmão e tal, né, seus irmãos? E aí eu falei, pá, não lembro, cara. Daí eu, como se a voz do Espírito Santo falasse assim, ah, então tu vai esperar eles morrerem para depois você entrar em crise também pela sua mãe e pelos seus irmãos? Né? Daí eu, no meu quarto ali eu falei, caraca, né, mano, tipo, é real. Então a gente é meio idiota às vezes, né? Fica chorando por algo, cara. Daí ali eu falei, ali eu resolvi toda a crise. Eu falei, não é verdade, cara. Meu irmão já morreu, meu pai já morreu, não adianta mais ficar chorando pelo leite derramado, já foi. Não tive oportunidade de fazer isso, agora é daqui pra frente, né? Então, pô, ali da pra frente eu entendi, cara, eu preciso falar mais eu te amo para as pessoas ao qual, né, de fato são parte da minha família ali, que eu amo de verdade. Não esperar que eles vão embora para depois eu tentar demonstrar amor, né, e carinho. Então, daquele nosso jeitão, tipo, irmão, meio que, né, eu lembro que a primeira vez que eu falei assim pro meu irmão, cara, eu te amo e tal, eu falei assim, ô, de quê? Cara. Daí, tipo, que, cara, tá louco, mano? Você tá, né, que você tá doente? Eu falei, ah, cara, não, é o seguinte, cara, eu amo você. Sabe, meio que joga a bomba e sai correndo, tipo, sei lá, tipo, homem é meio cabeçudo, né? Daí depois que eu falei, não, cara, eu amo você e tal, eu falei, que tá morrendo, cara? O que tá acontecendo contigo e tal? Né? Daí o outro mandei uma mensagem assim, mano, ó, quero dizer que eu amo você e tal, sua vida é muito importante pra mim e tal. Daí eu respondi assim, beleza. Tipo, ô, cara, tô aqui demonstrando todo meu amor e carinho e responde com beleza, né? Mas é irmão, enfim, a gente se entende, né, galera? Mas é isso, nesse sentido, né? Legal. Então, Cata, só para a gente entender, as suas crises diante da ausência do seu pai e do seu irmão vieram quando você realmente entendeu quem era Jesus, Uhum, o que, que era o sentido da vida. E é legal a gente pensar nisso, porque às vezes a gente tem a sensação de que não, quando eu encontrar Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, eu quero viver para isso, meus problemas vão acabar. Meus problemas, poxa, agora Jesus vai me carregar no colo. E não, diferente disso, né? A gente acaba, talvez, entrando em conflito com algumas coisas que a gente uhum. tinha na nossa vida. E tem até um texto, sabe, né, que depois
desse período, depois envolveu um pouco também a questão da minha vida vocacional, né? Que é o Isaías 43, eu estava lembrando disso hoje, esse versículo. 2. Não tema, pois eu os resgatei, eu os chamei pelo nome, você é meu, né? Então, esse sentimento de pertencer a esse cara, eu pertenço a Jesus, pertenço a Deus, né? E que Ele cuida de mim, me guia e tal, que eu não preciso temer, né? Independente da situação ou circunstância com a qual eu vou passar, né? Diante da morte do meu pai ou de desafios que vão vir pela vida, né? É legal, ontem à noite eu tava indo dormir, eu assisti um stories de um amigo meu. O filho dele deve ter uns 8 anos de idade e ele vai se batizar. E aí ele tava filmando a conversa dessa criança de 8 anos com um dos líderes da igreja, tipo, para saber se ele tava certo da decisão dele. E o líder perguntava para ele assim: tá, mas e se Jesus pedir para você nunca mais comer brócolis? Você vai comer? Aí ele falava: Eca, não, nunca mais eu vou comer. Mas e se Jesus te pedir para você nunca mais comer chocolate? E ele falava: eu nunca mais vou comer chocolate. Mas chocolate é muito bom. E ele falava: tá, mas Jesus falou para não comer chocolate. Tá, mas e se Jesus falar para você nunca mais assistir um jogo do Flamengo? Aí ele pensava e falava: eu nunca mais vou assistir um jogo do Flamengo. E isso me emocionou, porque eu falei: cara, acho que a caminhada com Cristo é isso, não é só coisa boa. Talvez ele vai, diante do seu encontro com ele, você vai explodir um monte de crise, talvez você não vai entender muita coisa que aconteceu na sua vida, ou talvez ele vai tirar aquilo que você tem de bom. Talvez, depois que você tem encontro com Cristo, você perde um pai, você perde uma mãe, e aí você fala: poxa, antes lá não aconteceu nada disso, e agora que eu estou vivendo para ele, estou vivendo por ele, minha vida parece que está desmoronando, né? E o que o Kata traz hoje como pai, assim? Qual que é a figura paterna que você quer ter para sua filha? O que você quer suprir daquilo que você não teve? Como que é Se isso? você perguntar para mim assim, você teve, né, um exemplo de pai? Tipo, até os 9 anos, eu também não tive exemplo de pai, porque meu pai era fumante alcoólatra, né? E a única cena que eu lembro do meu pai, o tempo que eu passava com ele, ainda é quando ele levava eu e meu irmão mais novo pro bar. Então a gente ficava lá no bar tomando chocolate, enquanto meu pai jogava dominó e bebia. Então era a cena assim, meu pai chegava do trabalho, pegava eu e meu irmão mais novo para passar tempo e a gente ia pro bar, né? E ficava ali, o chocolate era bom, por isso que eu lembro bem desse dia. Então, geralmente era assim, durante a semana era isso, chocolate e tal, meu pai. Então não tinha assim aquele negócio, né? Nossa, meu pai foi o maior exemplo para minha vida, né? Meu pai, tipo, me ensinou a valores, tal, não ensinou nada. Né? Então, óbvio que eu lembro que, tipo assim, meu pai, o cara é trabalhador, né? Vamos tentar achar algumas coisas boas do meu pai, né? Não, um cara trabalhador, tá? Um cara que, tipo assim, era rígido com os filhos, no sentido de que a gente era num bairro muito carente assim, e aí eu lembro, 2 amigos meus morreram baleados, né? Então, por causa do meu pai ser um pouco mais rígido na educação e dizer assim, não, vocês vão chegar em casa a tal horário, e se chegar depois desse horário, vocês vão, né, vão apanhar. E alguns dos meus irmãos apanhavam mesmo, e apanhavam sempre que chegavam. Você não. Eu nunca apanhei, porque eu sempre tive medo, né? Então, eu respeitava bem mesmo. E aí, então, acho que era nesse esquema todo. Mas quando eu me converti depois das crises, eu entendi que, tá, cara, não precisa ficar nessa crise toda aí existencial da vida, tal, né, choramingando, porque a vida passa e você vai ficar aí quanto tempo? E aí eu percebi assim, cara, eu não tive exemplo de pai, mas o dia que eu constituir uma família, eu quero ser um bom pai, né? Não é porque eu não tive um bom pai que eu não vou me tornar um bom pai. Então, o exemplo negativo que meu pai era para minha família, né, e às vezes até como marido também, né? Não quer dizer que agora eu vou levar isso para minha vida também, não. Acabou, não existe negócio de maldição hereditária, não disse negócio, não, não, não. Jesus entrou na minha vida, né? As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Ele faz nova todas as coisas. Então, se eu acredito que Jesus faz novas todas as coisas, e é todas, não é algumas, né? Todas, né? Eu acredito que também que na minha figura como marido, como pai, Jesus também me faz um pai melhor, ou um marido melhor, né? E que eu olhar para trás da minha família, não tenho exemplo. Minha mãe é incrível, claro, né? Minha mãe segurou as pontas geral e tenho só, meu Deus, né? Mas como figura paterna, eu não tive, né? O meu irmão mais velho, mas é irmão, não é pai, cuidava ali algumas coisas de casa e tal, né? Mas eu decidi, então, cara, então eu vou tentar ser o melhor pai possível, o melhor marido possível. Óbvio que é sempre uma tentativa de ser melhor, né? A cada dia. Então nós falhamos. Então hoje eu tento brincar o máximo com a minha filha, nós nos divertimos muito, mas também ela é disciplinada, porque precisa ser disciplinada, assim como eu fui também.
E tento ser o melhor marido a cada dia. Enfim, tento ser o melhor a cada dia, né? Diferentemente do que meu pai foi, entendeu? Então é o contrário. Ah, não, agora meu pai foi um alcoólatra, eu vou também encher a cara. Meu pai era fumante, também vou fumar. Ah, porque meu pai fumava, então eu também, né? Vou ter que fumar. Então, não, essa parada corta a partir do momento, eu acredito nisso, né? No encontro com Jesus ali, novas perspectivas, nova vida, nova família, Vivo tudo novo. vivo novo, exato, né? E, Cata, o quão importante foi para você um dia entender que caminhar sozinho com isso não era bom? E aí você chegou para alguém e falou, cara, Uhum, preciso contar uma história para você, eu preciso de ajuda nisso, assim. O uhum. que que o Cata aprendeu fazendo isso, assim? Isso compartilhando com amigos e tal, Isso. se dizendo, né? Porque você falou que você era muito fechado, né? Que É, você é. escondia isso até do seu próprio pastor. Aham. Cara, eu sempre fui fechado, tipo assim, nunca fui muito simpático de primeira, né? Até hoje, né? Até hoje eu sou um pouquinho assim, né? Você pode ver, então me perdoem, tá, galera, pela minha não simpatia com vocês. Mas é que eu sou tímido, e é aí que as pessoas não sabem. Essa é a questão. Então, eu sou um cara muito tímido. Então, para eu compartilhar, eu preciso assim, eu entro, vou devagarzinho, vou olhando cada um e tal, não sei o quê, nananã, então eu vou vendo onde eu tô pisando, entendeu? Eu vejo as pessoas em minha volta. E é aquele negócio todo, né? Dependendo do lugar onde eu estou, daí eu me solto um pouquinho mais. Se não, eu fico caladinho na minha ali, rapaz, não vai me conhecer mesmo, né? Então, acho que os meus amigos de caminhada, e é um longo prazo, por isso que é importante ter amigos de caminhada, né? E aquele sim eu abri meu coração e contava, a gente compartilhava ali, e daí sempre tem alguém, você pode perceber, alguém vai ter uma história que não conta pra ninguém, entendeu? E aí também eu não acho assim, né? Tipo, pelo menos nunca sou de contar pra qualquer um, entendeu? Né? Sei lá, eu tô lá chego na escola, tá o monitor, "Ô, cara, deixa eu contar uma coisa, cara. Ó, seguinte, minha vida e tal, não sei o que, o monitor vai se apavorar, né? Que isso, menino? Tem gente que é assim. Tem gente que o cara conta e deixa a bomba ali e o cara fica até chorando, né? Ele vai embora e o cara fica chorando. Então, mas eu acho que ter amigos de caminhada é importante no processo, né, de se abrir, de compartilhar a vida e tal. E você ajuda os outros também. O cara fala, nossa, mano, pô, essa perspectiva aí que você está contando, realmente eu não tinha pensado nisso, né, para pensar e tal. E uma outra questão, a gente se fecha muito e aí às vezes você entra numa vibe muito depressiva, né? Ah, meu Deus, não sei o quê. Daí quando você vê, você tá lá no fundo do poço. Mas eu acho que a gente tem que usar essas nossas experiências que foram negativas para nos impulsionar e crescer mais, né? Não para levar mais para o fundo do poço. E minha última pergunta. É, chega um momento da vida que isso não dói mais, que isso é só passado e não faz falta, ou não? Você ainda sente falta, isso ainda dói, mas você consegue lidar com isso de uma forma diferente hoje. Como que é isso? Não, cara, não dói. Já faz muito tempo, né? E hoje tipo, eu olho para a história do meu pai, do meu irmão, tá, minha família, né? Tudo isso como grandes portas a qual o evangelho entrou na minha casa, entendeu? Então, todo esse período na minha. Cara, presta atenção. Em 1991, meu irmão faleceu. Em 94, meu pai faleceu. Em 96, meu irmão mais novo foi queimado, né? A gente uma brincadeira nossa lá queimando o grilo. Eu vou contar Confundir o esse, grilo. vou ter que contar essa história, né? Pode contar. É, minha mãe falou assim, ó, não sai de casa, fique aqui e tal, e a tua prima vai cuidar de vocês. E aí eu tinha, acho que 12, meu irmão tinha 9. 9? É, 9. E aí, beleza, meu vizinho chegou lá em casa, vamos caçar grilo. Eu falei, nossa, que ideia boa, mas vamos caçar grilo. Vamos, mas eu não posso sair de casa. Ele falou, beleza, vai ser na tua casa mesmo. Cara, por incrível que pareça, tinha. Sua casa tinha muito grilo Meu assim. Deus, cara! Eu nunca tinha percebido isso, cara. A gente foi caçar atrás de casa, assim, fomos no meio do mar e tal, e pegamos vários grilos, botamos num saquinho, assim, de mercado. Daí ele falou assim, cara, tive uma ideia, vamos queimar os grilos? Eu falei, mano, não, não sei, cara. Eu tinha 12 anos, imagina, 12 anos, né, predador? Meu Deus. Com dó dos grilos. E aí eu falei assim, cara, tá, mas aonde? Ele falou, não, vamos ali em casa, não, mas eu não posso sair, cara, é rapidão, tal, ninguém vai saber, é aquela velha história, né? Tua mãe não vai saber, tua mãe não tá aí, e tal, é rapidinho, a gente vai ali e volta e tal. Daí eu fui com meu irmão mais novo, tinha 9, eu tinha 12, e aí ele ficou na frente do portão dele, eu fiquei no lado de fora da calçada. Daí chegou um outro gurizão, Marcelo, ele chamava ele de alemão. O alemão chegou lá também, e ele, o que estão fazendo? Estamos queimando grilo, ah, legal, vou ficar também. Então, ele ficou. Queimando o grilo. Daí o meu amigo foi lá pra dentro da casa dele e voltou com acetona, álcool,
e o desodorante Avanço. Esse cara é terrorista. Desodorante Avanço. E botou assim, pá, um do lado do outro. E aí, beleza, ali, ele jogou no grilo e tal, fizemos o holocausto ali, né? E aí os grilos ficaram queimando ali e tal. E aí o grilo, né, tadinho, né? Aquela velha história, né? Bateu um vento, né? E... eu até sei imitar grilo até hoje. Faz. E tem o grilo elétrico também. Cigarra, né? Grilo elétrico. E aí, Alguém cara, mais sabe fazer isso? ninguém Não é sabe. possível. No final você faz uma oficina ali, tá? Como imitar grilo. Olha, esse aí. O dele é fêmea. Daí bateu um vento, cara. Bateu um vento assim, ó, no álcool, na acetona e no desodorante Avanço e explodiu. Buf! Eu só botei a mão assim no rosto, tal, não sei o quê. Olhei pro lado, o alemão todo chamuscado, a sobrancelha tudo. Não, tava a O sobrancelha. alemão virou africano. Ficou chamuscado assim e tal, e eu olhei pro meu irmão, cadê meu irmão, né, cara? Eu olho pra direita, assim, meu irmão pegando fogo, cara. E foi assim, debatendo assim com a mão e tal, não sei o quê. Daí veio um cara com uma jaqueta de couro, grudou nele assim, abafou fogo, botou pro hospital, e foi pro hospital, né? Então meu irmão queimou aqui o braço inteiro, aqui na costela, perna, porque ele tava com uma calça de agasalho, aquela de veludo, então grudou tudo, né? E ficou 3 meses no hospital, queimadura em 3º grau e tal, mau trabalho, enxerto na perna e tal, um monte de coisa. Tem marcas até hoje, né, no braço dele. Então, perdeu o irmão, 91, perdeu o pai. meu irmão morreu 17 anos. 94, meu pai faleceu. 96, meu irmão pegou fogo, né? Só que não... A galera tá rindo. Lá no bairro lá é conhecido como bola de fogo. Brincadeira. Nossa, vocês são muito cruéis, mano. Sério. E aí, cara, vamos tudo pro inferno, né? Vai tudo queimar, tudo pegar fogo também. Mas o que aconteceu? Depois disso, cara, o meu irmão mais velho casou. Aí ele tava a ponto de divorciar da esposa. Então olha só, família boa essa, tá ligado, mano? Dá pra fazer um filme. Dá pra fazer um filme, né? Oi. É o nome do filme. Ô, Cata. Ô, Cata. E aí, cara, o que aconteceu? Meu irmão foi procurar uma igreja O que tava quase divorciando. Divorciando. Ele falou assim, cara, vamos buscar ajuda, vamos aonde? Daí foi lá no centro da cidade, foi na primeira igreja batista de Florianópolis. E lá ele ouviu uma mensagem e os dois se converteram, cara. Quando os dois se converteram, aí ele começou então a levar eu e meu irmão mais novo para a igreja. E foi esse processo então. Jesus entrou na minha casa. Então desde 1996, 97, 97, quando Jesus entrou na minha casa, aí de fato tudo foi transformado, né? Essas tragédias, tudo isso, graças a Deus, nunca mais aconteceu nada, entendeu? E olhando para trás hoje, diante disso tudo que aconteceu, né, tanto da morte do seu pai, do seu irmão, quanto esses outros casos, em algum momento você questionou Deus do tipo, cara, se Deus é Deus, por que isso acontece comigo? Ou não? Você, diante disso, você viu o cuidado de Deus com você, com a sua família, com sua mãe? Cara, eu vi o cuidado muito de Deus, assim. Então, todo o processo, né? Vendo o que Jesus fez na vida do meu irmão mais velho, segurou o casamento dele, tipo, foi transformado completamente. Eu, posteriormente, fui o segundo a ser transformado por Jesus. Depois de 8 anos, minha mãe... Porque era irmão pra caramba, né, mano? Então, assim, pra a vida se transformar por Jesus, tem que ser um negócio a longo prazo, né, galera? Vamos lá, né? E foi assim, cara, um atrás do outro, e todos, né? Tendo as suas vidas transformadas. E olhando isso pra tudo de cara, olho pra trás e vejo as tragédias que aconteceram na minha família, que se essas tragédias, de fato, tivessem acontecido, que aconteceram, foi pra nos aproximar de Deus de alguma forma, né? Então eu olho hoje assim, Deus, obrigado, porque isso também aconteceu na minha casa, né? Entendendo que tu cuida de tudo, né? Claro, se perguntasse, gostaria que acontecesse de novo? Não, eu não gostaria que essa tragédia não acontecesse, obviamente, né? Que ninguém gosta, né? Assim, nossa, obrigado, vem tragédia mais. Não, ninguém quer. Mas eu acho que a partir do entendimento de que Deus, cara, tá no controle de todas as coisas, cara, não dá pra duvidar disso, entendeu? Mesmo que a gente não entenda. É essa a questão. Às vezes eu não vou entender. E muitas coisas eu não entendo, mas eu sei que Deus está no controle de tudo, então se Ele está permitindo, se algo está acontecendo, é porque Ele sabe todas as coisas, né? Legal. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer? A hora é agora, hein?
Alguém? Não, senão a gente vai encerrar. Nossa, a música do Tubarão? Filme Tubarão. Então, para terminar, Cata, eu queria fazer uma última pergunta. Que conselho você tem para dar para um adolescente que passa por isso? Que está vivendo isso hoje ou que ainda não superou a morte de alguém da família? Qual conselho que você tem para esse cara? Cara, de novo, o texto, né? Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, né? Isso para mim me chama a ter coragem, né? A superar todos os desafios. Igual, eu não sei qual é a história de vocês, né? Mas o fato é que Deus tem cuidado da gente, né? Que a gente não precisa temer. Se você realmente tem esse entendimento de que Jesus cuida de você, aí eu não sei se você está com Jesus ou não, mas esse é o convite, eu acho, né? De estar com Jesus. Então, a partir do momento que você está com Jesus, cara, não tema, né? Não tenha medo de verdade, né? Coragem para enfrentar os desafios que virão pela frente, coragem para superar todas as dificuldades, seja com pai, sem pai, essa é a grande questão, seja com irmão, sem família, porque sabe o que eu vejo, gente, de verdade, assim, vou levantar aqui, no estúdio. Música no fundo. Não precisa. Mas eu vejo assim, a gente se justificando muito, vocês entendem? Tipo, tudo a gente justifica, né? Eu sou assim porque minha mãe... E pode ser que talvez eu seja assim porque sua mãe, em algum momento, você não teve ela presente, ou ela falou alguma coisa pra você que te machucou. Eu sou assim porque meu pai não me dá valor, ou meu pai não me dá bola, ou meu pai isso e aquilo, meu pai não é um bom exemplo. Ou não tenho pai. Ou não tem pai, né? Não tem nem pai pra dar bom ou mau exemplo. Então, eu sou assim porque meu contexto familiar... Cara, que vocês possam ter coragem de entender o seguinte, Jesus faz nova todas as coisas. Então, talvez você não tenha a família perfeita, mas é a família que Deus te colocou lá. Então, é nessa família que você vai crescer, vai dar exemplo, vai falar de Jesus, talvez você é a luz dentro da tua casa. E aí, a partir daí, tu vai ver a tua vida transformada, a sua família transformada. Digamos, você vai passar a vida inteira na tua família é um caos, certo? E pode ser que a tua família seja um caos, tipo a minha durante muitos anos. Mas vai chegar um momento que você vai construir a tua família. Então, você vai construir a tua família igual a sua família, né, que era no passado um caos ou não? Ou vai fazer uma família nova e diferente? Então, eu acho que todo mundo aqui tem suas escolhas a fazer, né? Tipo, eu tive a minha escolha. Eu escolhi ser diferente do meu pai e ser diferente na minha casa de como era no passado, né? Tá bom? Legal. Alguma pergunta? Última chance. Não? Estão mais tímidos do que eu. Ou então entenderam tudo, né? Isso é bom. Que bom. Palmas pro Cata, então, que veio falar com a gente hoje. Valeu, muito obrigado aí. Minha família tá aí, minha família. Minha mulher tá lá, Fica de pé, Marina, Olha. Minha filha tá lá, minha filha Fica tá lá. de pé, Carol, já tá de pé. Valeu, galera. Obrigado, Cata, Valeu. obrigado. Thank you.